Olá, Nossa, é muita novidade para mim isso. é mesmo? É, deixa eu ajustar Já o tinha volume. feito, já tinha feito live aqui pelo Instagram ou não ainda? Pelo Instagram, não, primeira vez. Até tô um pouco nervosa aqui de não estar acostumada com as ferramentas, né? Geralmente eu faço pelo Que YouTube direto. é bom que é super natural, é uma chamada de vídeo. Sim, sim. Vou me acostumar. É que é a primeira vez. Boa, 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 boa. Deixa eu só deixar aqui avisado, dúvidas, deixem aqui. Deixem. É tão difícil mesmo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Boa. Acho que a gente pode dar uns minutinhos aqui para começar. Mas Tá boa noite a certo. todo mundo que está chegando. Boa noite a todos. Muito legal. Ó, só para explicar, então, para quem vai assistir depois, essa live ela vai ficar guardada no nosso YouTube da Finscale também. Então, a gente vai fazer alguns cortes também depois com alguns temas legais. Mas é super interessante vocês saberem, pessoal, que o intuito aqui dessa live é um bate-papo com a Erika. Ela vai se apresentar, contar um pouco sobre ela. A gente tem feito aí uma sequência de lives no mês de outubro, então a gente está chegando ao final do mês com muito conteúdo muito interessante. E hoje o nosso intuito é trazer um pouco da visão de desenvolvimento de produtos, estratégias de fintechs e construção, um pouco de carreira, um pouco da movimentação da própria Érica e o que ela tem para contribuir com as pessoas que, tanto no desenvolvimento de produtos digitais como um todo, quanto trabalhando em fintechs, né, Érica? E também outros produtos digitais como um todo, né? Sim. Boa. Para quem não me conhece, sou Letícia, sou cofundadora da Finscale e o intuito aqui é cada vez mais passar conhecimento através das redes sociais e de uma forma orgânica, com quem se interessa, com quem se identifica, a gente pensar realmente em contribuir com as pessoas. Hoje a gente tem a internet que é um recurso muito bom e que nos aproxima de pessoas e de conteúdos muito positivos. Então, o intuito aqui é realmente um bate-papo. E trazer, assim, a Érica, obrigada por ter aceito o convite, por contribuir com passagem de conhecimento. Eu te admiro já faz bastante tempo, então acho que hoje é mais para a gente conversar mesmo. Então, sinta-se à vontade para se apresentar, para contar um pouco de quem é a Érica, antes da Tá gente certo. seguir para essa trajetória. Tá certo. Queria te agradecer pelo convite também. Foi um convite inesperado, né? Muito legal de conhecer pessoas ali que conhecem minha trajetória desde antes de eu fazer a transição de carreira. Então, essa foi uma surpresa muito grande. Meu nome é Erika Fer, eu sou atualmente Senior Product Manager na Samap, que é uma fintech alemã. O principal negócio é o meio de pagamentos, mas dentro do ecossistema de produtos de pagamento a gente tem um banco, que é onde eu estou. E aí dentro do banco eu trabalhei com diversos produtos, principalmente produtos de transação, e hoje meu foco é cartão. E aí falando um pouquinho, né, da minha trajetória aqui de carreira, eu sou formada em arquitetura, então eu não fui formada em ciências da computação. Mas, assim como muita gente, né, nos últimos anos de faculdade, você começa a pensar, poxa, o que que eu estou fazendo aqui? Eu vou me formar num negócio que eu nem curto tanto. Fiz estágios, fiz muitas coisas na época de faculdade, mas naquele último ano de faculdade eu já tinha certeza que não era aquilo que eu gostaria de seguir. E nesse momento que eu tinha certeza que eu não queria seguir em arquitetura, mas gostaria de seguir em design, eu descobri que tinha uma bolsa de estudo oferecida pelo governo japonês, e aí com isso eu segui estudando para um mestrado no Japão. E aí, quando eu estava terminando a faculdade lá, eu tinha a opção de voltar para o Brasil ou ficar no Japão, e eu acabei continuando no Japão. Eu pensei, por que não? E aí, muitas das coisas a gente acaba fazendo no por que não, vou tentar, né? E com um pouquinho de coragem, você Ô, acaba Érica, mas conseguindo. você fez faculdade no Japão também e continuou para mestrado ou não? Não, Onde foi a arquitetura? eu fiz arquitetura aqui no Brasil, fiz a Universidade Católica no Ah, Brasil, e, legal. e aí o mestrado que eu No fiz no Japão. Japão. E aí lá no Japão, a universidade que me aceitou estava com foco em design, só que era design digital, não design físico. Inicialmente eu estava pensando em design físico, né, o Legal. design gráfico.
Legal. E foi aí que foi o meu pé ali de entrada para a área de tecnologia, e aí eu segui para uma carreira de desenvolvimento de software. Mas no Japão, assim que você se forma, você não necessariamente você precisa estar seguindo a carreira daquilo que você se forma, né? Então, tem um bootcamp de 3 meses, por um ano você tem um mentor é, focado no seu desenvolvimento de carreira. Então, eu tive essa experiência de iniciar ali uma carreira de tecnologia nessa estrutura. É, só que no fim o que eu entendi também era de que fazer ali desenvolvimento de software em si não era exatamente aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu gostava realmente de estar atuando junto com o cliente. E foi aí que eu fui seguindo mais uma carreira de desenvolvimento de produto, que seria essa pessoa que fica num ponto mais central, né, conectando essa ponta de negócio, tecnologia, é, e muita necessidade também do usuário, do seu cliente. Muito, muito legal. Já fiquei com várias dúvidas. Gente, se tiverem Ah, dúvidas, perguntem. Curiosidades aqui. Ô, Érica, então você fez o mestrado lá, foi o seu primeiro contato com tecnologia, com produtos digitais, sim. e antes de exercer, você teve um mentor por um ano para realmente decidir o que trabalhar e tal. Então você Sim. nunca exerceu arquitetura. Não, assim, eu não vou dizer que eu nunca exerci, porque eu estagiei, né? Então, Ah, sim, sim, na época mas ali, sim, eu entendi. acompanhei algumas obras, fiz projeto na AutoCAD, então eu fiz algumas Ah, coisas, mas profissionalmente ali, carteira assinada, eu nunca atuei ali na profissão como arquiteta, né? Arquitetura nem sempre você trabalha em carteira assinada, você é sim, empreendedor, muitas exato, vezes, mas exatamente. não segui. Eu também tive um background em produto, né? E eu sempre falo que a carreira de tecnologia, produto, me abraçou sem que eu pudesse sequer me preparar para isso. Porque, de fato, eu não conhecia, né? Eu não sabia, eu não tive o contato. Eu me formei em administração, então, assim, eu nunca tive esse contato até de fato trabalhar e entender que aquela figura ela era super importante, mas eu não sabia que aquilo chamava uma pessoa de produto, né? Que Uhum. buscava bastante conhecimento. Como foi esse seu primeiro contato com o produto? Assim, foi uma oportunidade de trabalho? Como é que você entendeu que assim, putz, existe esse cargo? Quero entender mais sobre ele. Sim. No Japão, né, quando eu estava lá 2008, 2011, mais ou menos, era uma época que a gente não falava muito sobre gestão de produto. Tá. Cultura ágil era uma coisa ainda que estava começando e não tinha ao meu redor pessoas que se chamassem gerentes de produto. Retornando ao Brasil, eu trabalhei numa empresa que é uma empresa de investimentos, é um conglomerado japonês, e lá eu fazia a ponte de empresas que eram investidas por esse conglomerado para expandirem geograficamente, né, para novos mercados. Então, essa empresa que eu trabalhava, ela investia em startups, muitas delas americanas, norte-americanas, e ela já estando num momento de investimento C, que é um momento ali de escala. E se a startup entendesse que o Brasil era um mercado promissor, eu então fazia essa ponte para buscar o primeiro cliente. E foi aí que eu comecei a realmente entender que existia esse universo de desenvolvimento de produto, mas naquele momento eu ainda fazia essa ponte de desenvolvimento de negócios, desenvolvimento do primeiro cliente para essas startups investidas pelo grupo. E num sentimento de eu não poder fazer muita coisa, né? De poder, assim, fazer recomendações, fazer benchmark e tudo mais, mas não necessariamente ter um impacto ali no produto, no cliente final, era algo que me deixava descontente. E aí, no momento que eu estava carregando essa insatisfação, eu descobri que existia um papel chamado gerente de produto e que essa pessoa era uma pessoa que traduzia essa necessidade no mercado, muitas vezes em funcionalidades de produto, e que isso gerava um impacto no resultado final. E, e aí, no meu caso, a minha transição de carreira se deu muito mais começando por estudo do que pela oportunidade que surgiu. Então, eu Ah, realmente lutei muito pelo meu primeiro sim, né? E então, a partir do momento que eu descobri que existia isso e que era algo que eu gostaria de fazer, eu pensei, como que eu vou fazer uma transição de carreira sem necessariamente estar num ambiente em que existem pessoas que atuam estar nesse setor, né? executando, de fato, né? Exato. Porque ao meu redor era pessoas executivos, basicamente eram muitos executivos. Eu mesma andava de blazer e salto alto.
E era um universo totalmente diferente. Então, no dia da entrevista, eu tinha que me trocar ali de camiseta, tênis, e eu ia para a entrevista com um jeitão mais startup para Ah, tirar a minha legal. aparência executiva. Então, para mim, assim, essa migração de carreira se deu por eu conhecer esse papel, entender que eu precisava me qualificar, né, nessa área e buscar ali uma fonte de conhecimento, começando por fonte de conhecimento gratuito, por cursos baratos, Udemy, LinkedIn, e aí seguindo para investimentos maiores, que seria um curso realmente de produto. Na época, né, 2018, tinham dois cursos que eram os cursos que estavam Principal. ali como os principais, que era basicamente a Terra, que era um curso presencial. Hoje eles não estão fazendo presencial, eu acho que é algo infeliz, da verdade, porque eu adorava ali conhecer as pessoas presencialmente. E a PM3, né? A PM3 já numa proposta de aulas gravadas e online, mas começando ainda, eles nem tinham ali todas as aulas gravadas. E naquele momento em que eu entendi que a minha necessidade era de conhecer pessoas, talvez pelo networking eu consegui fazer essa migração, eu escolhi a Terra justamente por ser presencial Que e por legal. eu poder, talvez, me conectar com os professores e alunos, e através disso eu ir cada vez mais é, conhecendo o mercado, né? Também era uma época que tinha muitos meetups presenciais, então eu acho que, de uma certa forma, assim, o momento que eu quis fazer a transição foi um momento que se começou a se falar muito sobre produto digital, sobre o papel Eu do product lembro dessa época. management. Tinha muito evento, Tinha, muita gente falando sobre isso, muita exato. live. Tinha muita live. Então, não tinha muito conteúdo gratuito na internet, como tem hoje, mas era um momento que se discutia muito. Então, acho que eu, de uma certa forma, tive muita sorte também de estar nesse momento de amadurecimento do que era esse papel de Product Manager e tá tentando transição nesse momento. Então, o meu sim acabou acontecendo ali no networking, No networking, né? num evento, Eu né? falo hoje em dia que assim, se eu puder recomendar para as Sim, pessoas, não só para emprego, para carreira, sim. mas para negócio, para Aham, desenvolvimento, para se conectar com pessoas, sim. o estar em eventos, lugares presenciais, se conectar é muito importante, né? Não digo nem só, né, num evento que as pessoas estão lá com um objetivo ali de se conhecer, mas no dia a dia também construção de relacionamento de pessoas é uma coisa que faz muita diferença, né? Assim, hoje eu acho que nessa época que eu estava ali muito focada em ter o meu primeiro sim, eu foquei bastante em estudar, assim, investi muito em curso, não necessariamente recomendo todo mundo que faça isso, mas foi algo que eu fiz. Mas hoje eu vejo que, assim, algo que realmente é muito importante é sobre como você consegue capturar ali a necessidade das pessoas e consegue conectar, né, esse propósito que a pessoa está tendo com o seu propósito e, assim, conseguir criar ali um sentimento de time e seguir adiante em conjunto. E do seu curso lá no Japão para volta, para executar, você percebeu um choque de conteúdo, de prática? Foi assim, você conseguiu aproveitar muita coisa? Como foi esse processo? Eu não aproveitei muito, assim como eu acho que É, muita gente deve passar por isso, né? Você passa ali por uma vida acadêmica e você vai e para a não vida aproveita, real, né? e assim, quando você sai ali de uma vida de estudos e vai para a vida prática de trabalho, não necessariamente as coisas se conectam imediatamente, né? Uhum. Tipo, o que eu aprendi eu vou exercer. Eu acho que ao longo de alguns anos você percebe que algum conhecimento que você adquiriu ali na faculdade, no mestrado que Essa seja, no fica a MBA. parte dele, mas já adaptado também, né? Exato. Você não intencionalmente faz aquilo que você aprendeu, mas depois que você usou, você fala, nossa, isso aqui eu tinha aprendido lá atrás e está sendo útil para mim agora. Mas na época, assim, não foi algo que foi útil para mim, não. Entendi. E onde foi o seu primeiro sim? Meu primeiro sim foi numa startup chamado Cargo X, era conhecida como Uber dos caminhoneiros. Ah, legal. E aí eu fui indicada para a vaga através de uma amiga, assim, Entendi. a pessoa que me indicou, eu não a conheci, né? Inclusive foi no evento que a gente estava junto ali de mulher de produto no iFood. E aí eu
tinha ali como objetivo fazer networking, e um dos meus objetivos era fazer network com o palestrante e algumas participantes. Legal. E aí a palestrante foi repassando ali o meu currículo, ela também me indicou no iFood. No iFood eu não consegui passar naquele momento, né? Passei depois, mas meu primeiro sim, no final das contas, acabou vindo por um networking que eu nem soube. Eu soube que a Juliana Salgado, que foi a palestrante desse evento, ela Uhum. tinha me indicado, e depois que eu já tinha entrado, a designer me falou assim, ah, que Ah, você foi indicada pela Juliana. Então foi uma situação assim que eu fiquei muito grata, né, por esse networking de mulheres que apoiam mulheres. que legal, que legal. E essa experiência, assim, desde então, você ficou quanto tempo lá? Você passou depois para iFood? Como foi seu Sim, desenvolvimento dentro já de produto, depois do sim? sim. Então, eu não fiquei muito tempo nas empresas, né? A empresa que eu tô mais tempo é a Samap, eu tô quase. Aliás, eu acabei de passar 3 anos e tô indo pro meu quarto ano, completando meu quarto ano. Mas então eu tive passagem pela Cargo X, que foi a minha primeira oportunidade como PM, depois que é conhecida como Uber dos Caminhoneiros. Aí depois eu fui para a IntelliPost, que é uma startup de gestão de frete de e-commerce, e depois para a iFood na jornada do entregador. E eu acreditava que eu sempre ia estar trabalhando com produtos de logística, porque foi assim que É acabou verdade. acontecendo. No desafio seletivo também. Consequentemente, não foi proposital? Não foi proposital, mas eu acho que assim, quando você trabalha ali com uma área de negócio, os recrutadores acabam também buscando pessoas que Eles têm uma olham, certa né? experiência, né? É, sim. Então, eu acreditava que eu ia seguir com produtos de logística, Tá. até que uma product lead do iFood, ela foi para o Samap, e aí ela me convidou a fazer parte do time dela. E foi assim que eu meio que migrei de setor, né? De logística, eu fui para finance. E nesse momento que eu entrei ali no mundo financeiro, nos primeiros meses, eu achava que eu não ia durar muito. Achava que assim, a gente ia acabar de passar por uma auditoria, tinha muitas coisas que a gente tinha que tá cobrindo, então, assim, e aí a gente recebia a normativa para ler também, aquilo lá tudo me dava muito sono. E eu pensava, isso aqui não é para mim. Assim, eu não consigo nem entender o que a pessoa está falando aqui nessa resolução. Só que ao longo do tempo ali na Samap, né, eu fui pegando alguns produtos que foram muito importantes para mim e para a Samap. E isso me fez ficar muito apaixonada pelo setor financeiro. Então, hoje Legal. eu gostaria de continuar trabalhando com produtos financeiros e eu acho que eu estou num lugar muito privilegiado, né, de estar ali num ambiente muito dinâmico como o Brasil, no momento em que está acontecendo uma transformação em relação a como a gente, Então, né, interage com o dinheiro, com o Pix, principalmente sendo referência mundial. Então, hoje é um setor assim que eu sou completamente apaixonada. Eu acho que todo dia eu aprendo uma coisa nova, é muito, porque né? muda tudo o tempo inteiro. Sim. Não só pelas coisas novas que vêm surgindo, né? De projetos novos, de assuntos novos, como PIX, Open Finance, mas de assuntos que já são meio padrão, como processamento de cartão, por exemplo. É um assunto meio padrão, né? E é um assunto que funciona mais ou menos da mesma forma globalmente, mas ainda assim sempre tem alguma coisa nova que eu estou aprendendo ali, seja sobre a transação em si, ou seja em algum processo ali, chargeback, alguma coisa assim. Legal. Então, e aí outros assuntos, né? Que é um assunto que começa a crescer bastante. Você começa a falar de segurança, você começa a falar de organização financeira, investimentos, né? Tem que se É, reinventar, né? Não só conhecer, como sim, reinventar. exatamente. Segmentação, né? Clientes, assim, a gente começa a ver ali contas bancárias para crianças, né? Para adolescentes. Então, eu acho que é um universo ali que ele é um universo extremamente regulado, mas ainda assim com bastante espaço para a gente ser criativo e inovador. Então, eu acho que esse é uma forma de trabalhar que eu estou curtindo bastante. Então, eu gostaria de continuar nessa área financeira.
Que legal. E como é? Primeiro, eu tenho até uma pergunta aqui que já vou engatar na pergunta que eu ia fazer do Leonardo. A Samap não é muito forte na minha região. Qual o produto que você acha que é um diferencial? Se é uma sub? Como é o seu trabalho, o seu dia a dia? O que que a Samap faz como um Sim. todo, né? E qual que é o teu dia a dia enquanto produto? Sim. Então, no caso, a Samap, ela é uma empresa de pagamento, então ela tem algumas soluções de pagamento, seja link de pagamento, é, e aí de formas de receber, tem o Receba na Hora, que foi o produto que eu liderei, né? Então você consegue vender e receber na mesma hora, é, inclusive nos finais de semana. Então, isso foi um produto que transformou a empresa e hoje é o carro-chefe. Mas esse foi um produto que foi meio combinado ali, tanto na proposta de negócio de pagamento, porque no final das contas você está falando de um plano de recebimento, né? Você pode estar recebendo ali num plano de uma vez ao mês, no dia seguinte, útil, e aí surgiu o plano de receber na hora. É, recebendo no Samap Bank. Então, foi essa integração ali e a coordenação junto com outros times, porque a Samap é uma empresa internacional, né? Então, a gente tem vários times, principalmente na Alemanha e Bulgária. Então, eu fiz essa coordenação com os outros times para que esse produto fosse um produto seguro, tanto para a Legal. pessoa que vai estar adotando esse plano, mas também para o banco também, né? Para o negócio. Então, o produto ele tem que fazer sentido para o negócio. E aí, dentro da Samap tem alguns produtos que, infelizmente, eu não vou poder contar porque ele não foi lançado para o cliente, mas o produto que eu posso contar a história, porque já faz alguns anos, seria esse o principal. E dentro desse objetivo, né? A gente, em produto, a gente fala muito sobre job to be done, né? Qual que é a intenção, qual que é a tarefa que a pessoa está fazendo e o serviço, produto que ela vai estar contratando. Então, dentro desse objetivo do nosso cliente, tem ali o objetivo dela querer vender mais. Então, tem alguns produtos acessórios, como eu quero colocar aqui um site. Então, tem ali uma plataforma que o cliente pode criar um site totalmente gratuito, sobe na mesma Entendi. hora Então, e você ela pode. oferece ferramentas para que o cliente venda mais, porque no Sim, fim das contas. exato. Aí tem essa parte de software, né, que é a parte 100% digital, mas também a gente é uma empresa de pagamento, então a gente também tem as maquininhas, aí tem um portfólio de modelos de maquininhas também, A Samap que é uma inclui, adquirência, então. sim, a gente tem a licença de adquirente e de banco, né? Ah, Então, tá. do lado do adquirente tem os times ali de pagamentos e eu tô do lado do banco. Legal. E como é que, ó, quais metodologias ágeis vocês utilizam dentro da Samap para construção Sim, de novas soluções? Como vocês validam as teses, o público, né, o cliente final, enfim. sim. Eu acho que falar ali de formas de validação, existe um processo meio comum para todos os tipos de produto, que não vai ser muito diferente, mas basicamente fazer o benchmark, né? O que os nossos concorrentes estão fazendo, quais são as tendências de mercado, que seriam informações externas, mas a gente também tem bastante informação interna, então através do suporte a gente tem ali um mapeamento de tipos de pedidos que o cliente faz também, e a partir disso a gente entende quais são as oportunidades que poderiam surgir a partir da demanda desse cliente, e aí a Legal. gente faz ali uma projeção de um potencial financeiro se a gente viabilizasse esse produto, e aí a gente segue para uma linha de pesquisa. Então, tem um time de pesquisa que vai fazer entrevistas com usuários, às vezes a gente faz. Aliás, muitas vezes a gente faz os dois, né? Faz o qualitativo e o quantitativo. Então, a gente vai lá, beleza, a gente tem aqui uma hipótese de que esse tipo de produto, esse tipo de funcionalidade é valioso para o nosso cliente. Legal. Então, vamos entender se isso de fato é algo que os nossos clientes vão responder através de questionários, quantitativamente, ou através de entrevistas qualitativamente. E aí, a partir disso, a gente monta um case de MVP e segue para um desenvolvimento de uma primeira versão e tenta fasear o lançamento de acordo com alguns aspectos do produto, né? Produtos, por exemplo, esse que eu te falei do Receba na Hora, é considerado um produto de alto risco, porque imagina que um fraudador também pode estar, né, vendendo ali e pegando E dinheiro recebendo na na hora. hora. É, Então, a exato.
a gente tem, né, e eu acho que essa é uma característica muito específica de produtos financeiros, que é a questão ali de risco e fraude, que a gente precisa Aham. estar trabalhando muito próximo com o time de risco e fraude para entender qual é o risco que a gente topa Sei. correr. E qual que é a gente chama de stop button, né? Se tudo der errado, o que que a gente vai fazer? Como que a gente vai parar sem causar ali uma disrupção muito grande no cliente. Ótimo. E Uhum. aí tem outros aspectos também do produto financeiro que no início eu achava que não era para mim, mas agora é algo que eu gosto, que é também de estar trabalhando muito próximo do time de compliance e do time do jurídico, né, para entender se que a gente está realmente dentro das regras estabelecidas ali pelo Banco Central e a gente vai estar lançando um produto que vai ser confortável, né, não só para o nosso cliente final, mas também para dentro das pessoas que estão na SAMAP. Se houver um questionamento, a gente vai conseguir responder porque a gente está seguindo a lei certinho. Muito legal. E na Samap você comentou, né? Tem é uma empresa internacional, né? Tem outros times em outros lugares do mundo. É multicultural, digamos assim. Então, quais são os benefícios e os desafios de uma empresa assim? Sim, sim. Eu acho que o benefício é da gente estar interagindo com outros países e conhecer produtos que são Legal. tendências em outros países. E eu fico muito feliz de poder falar que o Brasil é inovador em muitos sentidos, né? Às vezes o pessoal da Europa está lançando um produto ali, quer cobrar por um produto, e a gente fala, putz, no Brasil isso aqui já é tão padrão que o pessoal não vai pagar. Então Ah, eu acho que tem entendi. esse sentimento ali de que a Europa ainda, em termos de fintech, né, muitos bancos ainda não cobram taxa para muita coisa, e quando lança ali um produto que é freemium, esse produto acaba sendo um sucesso justamente porque a gente é o único player que faz alguma coisa gratuitamente. Então tem essa discussão ali de quão avançado estão cada mercado, eu acho que um outro benefício que eu vejo é a interação com os outros times e estar dentro de um contexto multicultural. A parte boa é a parte difícil, né? Porque no começo eu tive bastante interação ali com o pessoal da Bulgária, tenho, né? O meu chefe é búlgaro, então o pessoal é muito direto. Então você não sabe muito bem se a pessoa está sendo direta, está É sendo bem cultural grossa. mesmo, né? No começo, a gente entrava na reunião e aí a gente falava bom dia, a pessoa não respondia, e aí a gente falava, você tá me ouvindo? E a pessoa tô. Aí a gente falava, poxa vida, né? Então responde aí. Poxa, dá um É, oi, né? Fala como sim, tá o dia, sei lá. então, teve várias situações ali que virou meio que meme pra gente, porque a gente falava, poxa, se fosse brasileiro não reagiria dessa forma, né? Então, eu acho que tem ali uma forma de comunicação que é muito direta, que hoje é uma forma de comunicação que eu me acostumei e eu também aprendi a ser mais direta também. E só que você tem que aprender qual que é a forma de comunicação que funciona pro outro lado, né? É, Não, e falando de cultura, você está bem acostumada a passar por diversas culturas diferentes, sim, né? sim, mas eu acho que essa é uma vantagem, assim, de estar nessa map de você conseguir interagir com pessoas de vários países, mas a complexidade que muitas vezes tem sistemas que são coração, né, por exemplo, um processamento ali de uma transação de pagamento, ela passa por diversos sistemas, e esses sistemas, eles são divididos por responsabilidade de várias squads, e essas squads, muitas delas estão distribuídas em vários lugares do mundo, né? Tem o pessoal da Lituânia, pessoal é, da Bulgária, do Brasil, da Alemanha. E aí, quando você quer viabilizar um produto, muitas vezes você precisa negociar com esses diversos times. Então, colocar todo mundo na mesma página, tentar encaixar uma prioridade que é para o Brasil dentro dos times que são globais, que atendem vários mercados, então demanda ali muito planejamento também, né, da pessoa que está mais interessada, no caso, ou PM, ou diretor de negócios, para a gente começar a negociar já a demanda bem antecipadamente para a gente não cair numa cilada de não conseguir lançar porque está faltando um pedacinho, né? Sim, total.
Dando alguns passos aqui para trás, Érica, o que que você diria assim, que foi seu maior desafio nesse processo desde que você começou a trabalhar com produto mesmo? Assim, putz, talvez assim, hoje a gente olha para trás e vê os desafios como uma forma de aprendizado, obviamente. Sim, Mas o que que você teria, assim, se você pudesse voltar atrás, falaria, putz, eu vou me preparar melhor para isso, foi um desafio e eu recomendo para outras pessoas que não façam, algo nesse sentido. sim. Nossa, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu tenho, né, alguns cases, mas eu acho que não são cases que se aplicam ali para todo mundo. Eu acho que cada caso é um caso. O que eu tento entender ali de priorização, eu acho que o ponto número um, né, priorização, o que, que é a coisa mais importante. Eu acho que dependendo do tipo de negócio que você trabalha, você precisa mapear os riscos numa ordem diferente. Então, no caso do iFood, por exemplo, o iFood é uma empresa muito centrada ao usuário. E aí, por ser uma empresa centrada ao usuário, o usuário muitas vezes é colocado em primeiro lugar, né? A gente tenta atender ali a necessidade do usuário para depois encaixar as outras necessidades, né? E- então, nesse caso, a gente não tinha muita discussão de métrica de negócio, mas a gente tinha muita discussão sobre adição de produto, experimentação, é, mas no caso da Samar, por exemplo, por ser uma empresa financeira, a gente tem essa questão de risco e fraude que acaba ficando em um dos primeiros lugares. Então, risco e fraude, parte regulatória ficaria em primeiro lugar. Mas eu diria que uma das primeiras coisas que, né, no caso, um gerente de produto deveria fazer é entender quais são os principais riscos e qual risco você deveria estar entendendo como aquilo que destruiria seu plano. E aí você tentar atacar esse primeiro ponto para depois direcionar ali alguns assuntos que não são tão prioridades. Eu acho que um outro ponto que eu discuto bastante também com meus pares e colegas também de trabalho, é sobre gestão de stakeholder, né? Então, às vezes a gente tem, assim, mapear quem são as pessoas que precisam estar cientes daquilo que você está fazendo, e aí, dentro disso, eu gosto de usar uma metodologia chamada Rapid, às vezes é chamado como RACI, que é basicamente ali você mapear quem são as pessoas que vão estar recomendando, quem são as pessoas que precisam tomar alguma decisão, quem são as pessoas que podem opinar. E aí, opinar por opinar é tipo, beleza, obrigado por ter me dado sua opinião, mas eu não vou seguir com sua opinião. Então, tem ali um framework, né, de uma consultoria muito famosa, eu acho que era Bain, que construiu, que tem a Race e tem o Rapid. Os dois são muito conhecidos e são muito parecidos, que é basicamente você fazer essa listagem de pessoas que são importantes para o seu projeto, ou iniciativa, e classificar eles, o que, que eles vão fazer lá. Então, por exemplo, eu geralmente vou ser a pessoa que vai estar executando. O CEO da empresa, ele não necessariamente vai estar decidindo pelo produto. O CEO da empresa pode estar ali, uma pessoa que vai me dar uma opinião, né? Eu preciso ouvir, mas não necessariamente eu preciso seguir. E aí, pessoal do jurídico, por exemplo, eles às vezes vão estar numa situação em que eu preciso do ok deles, caso eu não Para tenha ok deles, viabilizar. eu não posso seguir. E em alguns casos, eles vão estar numa posição de recomendar. Então, eles vão fazer assim: tem esse direcionamento que eu recomendo mais do que o outro. Mas não necessariamente eu vou estar seguindo 100% a orientação, porque o caminho não tão recomendado é o caminho que vai me permitir lançar mais rápido, por exemplo. Então, tem essa parte de gestão de stakeholder e mapeamento de qual papel ele vai exercer dentro da tomada de decisão, de direcionamento, e fatiar. Então, quando você, né, tem ali uma ideia de funcionalidade ou produto, tentar ali fatiar o máximo possível para você conseguir acelerar o lançamento do produto, né? Eu acho que a execução, né, muitas vezes é menosprezada. Eu acho que a gente fala muito sobre a pessoa tem que ser estratégica. Eu Sim, acho que a pessoa tem que ser estratégica, mas ela tem que saber executar também. Não necessariamente ela precisa executar, mas ela tem que saber saber direcionar a fazer. execução. Porque no final
do dia, né, o impacto do negócio, o resultado final, ele só vai acontecer se o produto chegar na mão do cliente. Se o produto não chega na mão do cliente, ele só é uma boa ideia. E uma boa ideia não dá dinheiro. Então, eu acho que tem esse equilíbrio, né, da estratégia, a execução, mas também conseguir quebrar a entrega de uma forma que você consiga antecipar a entrega e consiga fazer validações mais rápidas, né? Esse é um ponto que eu acho que todo mundo que Muito trabalha com legal. gestão de produto vai estar falando assim, nossa, esse é uma skill que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, assim, todos os dias eu reflito sobre isso, tipo, eu deveria ter feito isso antes, eu deveria ter feito menor. Então, eu acho que é um É, porque ciclo de é um aprendizagem. desenvolvimento, é um ciclo, é o que você Sim, falou, é um ciclo de aprendizado, exato. realmente, né? Sim, Ô, sim. Porque Érica, quanto mais hoje demora, como mais caro fica, né? hoje, como sênior, quais características você mais valoriza como essenciais para uma figura de gerente de produto que queira estar numa posição de liderança, que queira estar num mercado tão interessante como fintech, né? Como a Samap, que você hoje é apaixonada por esse mercado. Então, o que você recomenda e em termos de realmente habilidades para essas pessoas que queiram se desenvolver nesse mercado? Eu tenho várias dicas, né? Então, se você já está no mercado, é continuar se aprofundando ali na área de negócio. O networking é muito importante. Hoje mesmo eu estava pedindo para umas amigas assim, como que você faz na sua empresa, né? Um networking de pessoas que trabalham em fintechs para entender como que essas pessoas fazem dentro das empresas dela. Então, acho que é muito legal Legal. você ter esse networking e você poder ter acesso a algumas informações que você não vai conseguir facilmente na internet. Para as pessoas que não estão nesse mercado, eu diria que, assim, para mim, estudar sempre foi algo muito importante. Então, eu diria que estudar, né, técnicas ali de gestão de produto, para mim, é o começo de tudo. Não necessariamente recomendo ali fazer cursos super caros. Eu acho que hoje a gente tem muito mais conteúdo na internet que tem ali, né, conteúdo de qualidade. Ah, se é uma área de fintech que você quer seguir, estar por dentro das tendências de mercado, super importante. Eu acho que seguir ali o canal da Finscale, entender, né, o que, que a Finscale está fazendo, quais são os parceiros que a Finscale está falando e começar ali a ramificar as fontes de informação, né? Tipo, a Letícia está conectada com essa pessoa, porque ela fez um evento com essa pessoa, então vamos conectar com ela. E aí Aproveitar você, as né? oportunidades mesmo, né? Exato. Então, você tá por dentro do que tá em tendência, eu acho que são coisas muito importantes. Mas, no fim, assim, são tantos elementos, assim, não tão, né? Não é você cumprir ali com uma lista de checklist que Claro. vai necessariamente fazer você ser bem-sucedido ou não, mas eu sinto que se é algo que você acredita, que você quer muito seguir, né, nessa carreira, nessa Existem algumas posição, facilidades maiores, é, assim, né? eu acho que você tem que investir ali, esforço em vários campos. Eu acho que de liderança, né, que você tinha comentado, eu leio muito livro sobre comunicação e sobre negociação. Então, eu acho que essas são skills assim pouco valorizadas, mas que fazem, infelizmente, assim, numa entrevista ali, num processo seletivo, é muito Faz difícil uma você diferença. capturar, né? Eu acho que faz um pouquinho, mas não necessariamente assim, eu tô falando aqui com a Letícia, eu tô pensando aqui se ela é boa em comunicação, acho Numa que dá para técnica ou algo avaliar, do tipo. É, mas não dá para avaliar o quão essa pessoa consegue costurar relacionamentos, né? É porque é mais no dia a dia que você vai enxergar isso. Mas eu acho que essas são skills assim muito essenciais. Eu acho que uma das coisas que eu mais me orgulho, né, nos grandes projetos que eu fiz parte foi realmente de estar conseguindo construir esses relacionamentos com pessoas de diversas áreas, operação, jurídico, contabilidade, legal. tesouraria, mas tentar ali ao mesmo tempo que eu vou estar, né, orquestrando ali as diversas áreas, mas ao mesmo tempo eu vou estar confiando que elas
vão estar seguindo ali, dentro da especialidade dela, ela vai seguir com o que é necessário para que esse produto fique em pé de uma forma possível de estar em operação. Então, eu acho que comunicação não violenta, super recomendo. Livros como Conversas Difíceis. Eu gosto muito de um autor chamado William Ury, depois que ele criou o método Harvard de negociação, que é um método de você conseguir entender ali a intenção da outra pessoa, né, o real motivo da outra pessoa, a motivação, e por aí você Legal. conseguir ali desenvolver caminhos de um acordo mútuo. Ele é casado com uma brasileira, depois que eu soube disso, eu passei a gostar ainda mais desse autor, mas é um autor super carismático, ele negocia com terroristas, então Que é um legal. livro que é muito Não li, nunca li legal. esse livro, eu vou ler. Nunca É li. um livro. Tem um livro que chama o Como Chegar ao Sim, é o livro que fez ele ficar muito famoso, mas tem o Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, que é um livro que conta uma história do Brasil, que é o sequestro do Abílio Diniz, porque ele foi a pessoa que intermediou ali um conflito do Abílio Diniz com o grupo Cassino. E aí Uau. ele, né, assim, se você tem uma certa idade, você vai saber ali do conflito que teve na época, ó, sei lá, 10 anos atrás, eu não lembro exatamente, mas ler isso no outro lado, de um especialista em negociação, e ele lá tentando entender, né, qual que era o anseio ali do Abílio Diniz e por que que ele estava tão resistente na negociação com Cassino. Foi um livro que me emocionou muito, então é um livro que eu recomendo bastante. Tem outros diversos livros, mas eu acho que no final do dia, assim, você precisa Legal. trabalhar a comunicação porque você está num papel ali não necessariamente de liderança, de você estar fazendo gestão de pessoas ou você estar desenvolvendo pessoas, mas no sentido de você ser uma figura que as Expressar pessoas vão também, contar com é. você, né? Exato, E exatamente. aí você conseguir inspirar as pessoas para que as pessoas consigam ali falar assim, a Erika, ela quer seguir nesse caminho, então eu vou seguir com ela porque eu confio que esse caminho é o melhor. Então eu acho que Legal. tentar trabalhar essas soft skills tem sido um grande Comunicação desafio. é a chave, né? Sim. É. Érica, falando agora um pouco de tendência, Uhum, vejo que você está olhando muito provavelmente muito para mercado, com viés de inovação para a própria Samap, mas também uhum, você bem colocou, putz, antes de trabalhar com produto, eu não necessariamente consegui entender normas, né, regulatórias e estratégia de produto. Até mesmo porque hoje você também comentou que tem que validar com stakeholders, jurídico, com financeiro, uhum. com, enfim. Sim, Na sua visão, como você tem visto essas tendências do mercado que estão moldando o futuro do Brasil, né? Você falou que o Brasil está muito bem posicionado, a gente sabe sim, disso, de tudo está acontecendo em relação a Pix, cartão e tudo mais. Mas como você enxerga essa tendência, principalmente considerando essa quantidade de fintechs no mercado hoje em dia, né? O sim. crescimento disso Ah, e os órgãos, né, uhum. jogando muito a favor nesse sentido. Sim. Eu acho que a gente já viu algum efeito assim, né? Eu acho que antes da Covid teve uma explosão ali de muitas, não só fintechs, mas muitas startups, né? No momento ali que parecia que não tinha fim para investidor. Exato. É, E aí, com a Covid, muitas startups não conseguiram manter ali a velocidade de crescimento, e com isso os investidores, e aí não só não conseguiram se manter no crescimento que elas estavam, mas também o investidor começou a ficar mais exigente com o resultado. Então, antes, né, da Covid, o investidor olhava muito a aquisição de novos clientes. Não importa quanto dinheiro você vai gastar para adquirir aquele cliente, mas vamos adquirir, nós vamos ser os pioneiros e sim, isso vai ajustar o investimento depois. E eu acho que a forma, né, como acabou acontecendo no pós-Covid é que o investidor ele quer ter um cheiro de resultado. Né? Ele claro. tem que ter uma perspectiva muito maior de que essa empresa realmente vai ficar de pé, e aí o Ele que a quer gente ver vê teste, né? quer ver teste com Com resultado. resultado, né? Então, eu acho que o que acabou acontecendo assim no pós-Covid é que muitas startups que estavam ali numa estratégia mais agressiva de aquisição de novos clientes acabaram não conseguindo
se manter, né? Então, eu acho que isso já é uma coisa que aconteceu. Aí, em relação ao Banco Central, eu acho que no projeto ali de Pix, o Banco Central tem sido bastante inovador, mas ao mesmo tempo muito exigente. Então, não são, né, todas as empresas que vão ter ali também capacidade de estar atendendo todos os regulamentos e podem acontecer também junções, aquisições ou até mesmo fechar as portas. E eu acho que naturalmente vai ter ali alguns sobreviventes que vão Sim, estar seguindo o claro. caminho de novos produtos, mas vão ter alguns que não vão conseguir atender às obrigações. Mas mesmo assim, eu acho que o Banco Central tem sido muito parceiro assim de inovação, criando novos tipos de licença, permitindo que novos players entrem no mercado, né? Mas ainda assim, numa perspectiva muito mais pé no chão. Legal, legal. Esse crescimento de fintechs, especialmente na FinScale, que a gente ajuda esse processo de fintechização, de construção de novos negócios, muitas vezes as pessoas perguntam, qual é a figura, a pessoa mais importante no na contratação para começar a montar o meu time né, minha fintech? Sim. E eu sempre penso muito numa pessoa de produto, porque tem esse viés de produto, né, estratégia comercial, regulatório, é realmente essa intersecção. E isso é muito importante quando você está construindo um negócio, uma startup, enfim. É, o que que você daria de dica para, exceto as questões de comunicação comportamentais, etc., mas para quem já é de produto e está entrando agora nesse mercado financeiro, assim, de entender como operar, de como inovar, de estratégia, porque a gente Uhum, fala muito sobre o mercado de fintech, ele está num crescimento muito interessante, mas ao mesmo tempo precisa de um nicho, precisa de um segmento, precisa de um diferencial muito competitivo. Então, o uhum, que que você recomenda e como você enxerga essas figuras dentro dessas startups que estão sendo consolidadas agora? sim. Eu acho que para começar né, entrar no meio que já está muito oceano vermelho, tem muitas empresas já em atuação, tentar encontrar ali um diferencial único seria, né, não é que eu acho que é uma das coisas mais importantes, mas ao mesmo tempo mais Sim. desafiadoras, né? O que que eu consigo fazer e que outro concorrente não está conseguindo fazer? Segmentação, eu diria que também seria algo muito importante, porque tem algum. Você tentar nichar ali o seu produto, né? E aí pode ser uma segmentação no sentido de, sei lá, um produto de contabilidade numa funcionalidade muito específica. Pode ser que não sejam necessariamente muitas pessoas, mas são pessoas de porte muito grande que usam, Sim, negócio de porte muito grande que usam. Então, tentar ali encontrar algo que é extremamente complexo, pode ser nichado para começar, ah, e, e que seu concorrente não consiga entrar de uma forma tão fácil, ou que o seu concorrente até despreze, né? Assim, para as empresas que você para está não, para ter considerando um ali. diferencial Então, realmente, né? sim, sim. Então, de repente, seu concorrente até te compra depois para estar preenchendo aquele gap. Sim, Eu acho que seria esse primeiro proposta de valor. legal. Então, entender ali como que eu vou posicionar, qual que é o problema que eu estou resolvendo, como que eu vou posicionar, para quem que eu vou fazer esse produto, Legal. e tentar seguir com um processo de validação que a gente chama de Product Market Fit, né? Então, a gente tem ali um produto que eu acredito que é um produto que as pessoas vão amar, mas será que as pessoas Mas de se você fato não vão amar? testar. Então, de você estar ali tentando colocar o produto na mão de cliente, o ideal é que a gente consiga colocar um preço, porque as Legal. pessoas que pagam é porque elas estão mais dispostas a realmente usar o produto. Eu gosto muito das técnicas de growth hacking para esse tipo de momento de empresa, né? Então, uma empresa que está ali ainda num processo inicial de validação, será que eu tenho um produto, o produto é um produto funcional, mas não sei se esse produto é um produto valioso o suficiente para eu continuar investindo nele. Eu gosto, né, da metodologia do Chanelis, que ele usa a pergunta de o quão triste você ficaria se esse produto não existisse mais, né? E aí, se você tiver ali um grupo de pessoas que vai estar falando, nossa, eu ficaria muito triste, tentar entender
qual perfil de cliente. Tem um use case muito interessante que eu gosto, chama Superhuman, que é um aplicativo de e-mail, Aham. é um aplicativo de produtividade. E esse produto, quando o fundador desse produto, ele já era uma pessoa, né, uma pessoa empreendedora de sucesso, porque ele já tinha vendido uma primeira startup, ele estava numa segunda startup, mas ele estava ali muito receoso de lançar o produto para o seu cliente final, até que ele decidiu, então, vou lançar esse produto para algumas pessoas, e ele rodava esse questionário de quão frustrado você ficaria se esse produto deixasse de existir. Aí, com isso, ele foi entendendo o perfil de pessoas que usam esse produto, Legal. que eram bastante executivos. E aí ele foi afunilando ali o produto em si, ele não alterou muito, mas ele foi mudando a linguagem que ele usa para conversar melhor com o público-alvo dele, que eram pessoas executivas. E aí hoje, inclusive, soube que o CEO do Samap usa esse aplicativo, então ele está seguindo Foi no nicho validado. certo de pessoas executivas que buscam produtividade. Então, eu acho muito legal, assim, um produto que ainda está ali incipiente, você ainda não tem certeza quem realmente vai usar esse produto. O produto não precisa ser para todo mundo, mas de você estar entendendo o Product Market Fit no sentido de qual mercado ele atende e qual tipo de cliente você vai estar resolvendo o problema desse cliente, né? Você não vai estar resolvendo o problema de todo mundo, mas vai estar resolvendo de um perfil específico. Perfeito, ótima resposta. Eu vou só complementar já respondendo o Rafael que perguntou se a utilização de um Banking as a Service é uma boa opção para começar. Rafael, assim como a gente está falando aqui agora sobre estratégia de produto, de negócio, é importante definir qual é a sua estratégia, o seu modelo de atuação, para então entender com quais recursos você vai definir esse produto. Obviamente, na maioria das vezes, para as fintechs que estão começando, a solução de Banking as a Service ela é muito comum porque ela é facilitada. Então, ela te permite testar uma ideia o mais rápido possível sem precisar se preocupar com umas questões regulatórias, com toda a parte de regulamentação, compliance, burocrático para testar uma solução. Mas isso não significa que são todos os Banking as a Service, ou então que um Banking as a Service vai garantir o sucesso do seu negócio. Isso não significa. Basicamente, enxergue que para tudo você precisa dessa definição de produto que a Erika trouxe, de teste, de boas práticas, de entender realmente, de validar essa tese. E então, a partir do modelo do MVP da tese definida, você entende que o Banking as a Service ele pode ser um recurso para te fazer resolver essa questão, para te fazer começar com esse projeto, tá? Mas, Eu Érica, queria comentar nesse comenta, ponto do comenta, Bank as por favor. Service, porque assim, essa pergunta é super interessante. Vai depender muito do seu modelo de negócio, o que é o coração que você considera, né? Porque dependendo né, da fase que você tá, qual que é o principal produto que vai ser o carro-chefe do seu negócio, aí você vai escolher se você vai seguir com white label ou não. Eu acho que tem um ponto interessante ali de seja Bank as a Service, Card as a Service, Credit as a Service, tem muita coisa as a Service hoje em dia. Que quando você é a pessoa que vai fazer ali, né, o banco, você precisa de licença. Com a licença, você precisa seguir uma série de requisitos ali, né, mandatórios. Com isso, você tem que estruturar ali time de compliance, time de jurídico, tesouraria, tem uma série de coisas que você vai ter que fazer. Assim, quando você usa ali serviço as a service, quem vai estar quem é a empresa que vai ser a empresa que tem essa licença, né, e com isso tem as obrigações, é essa empresa provedora. Então, às vezes, né, para aliviar a carga É regulatória, né, e melhor economizar um começar, né? pouquinho em pessoas, é uma forma, mas né, a gente não sabe muito bem qual que é o negócio que quer montar, então vai depender muito do seu objetivo de agora, o que você quer validar, quais são os resultados de sucesso, quais são as métricas de sucesso que você vai estar perseguindo, e, e as fases seguintes, né? Porque uma vez que você também implementa o Bank as a Service, não é tão fácil você trocar. Exato. Boa, boa, ótima resposta. Eu vou seguindo aqui, Érica, com uma última pergunta que eu tenho mapeado.
por uma questão já que a gente entrou nesse tema de banking as a service, democratização, e, enfim. Uhum, Imagina, Rafael, obrigada pela pergunta. Uma das missões da SAMAP é realmente contribuir com microempreendedores, empreendedores, facilitando a venda com ferramentas, você bem colocou, de uhum, oferecer recursos gratuitos e etc. uhum. Como é que você vê o papel das fintechs hoje no Brasil, democratizando os serviços financeiros para pequenos negócios e para entrada de novas startups ou oferta de serviços financeiros dentro de grandes empresas corporativas já, enfim. Como Uhum. é que você enxerga esse processo democrático como papel das fintechs? Nossa, eu acho que as fintechs elas são os principais responsáveis pela democratização da digitalização do dinheiro, né? Então, eu acho que o Nubank foi realmente uma empresa muito inovadora e com isso acabou também definindo algumas regras do jogo ali, principalmente em estar criando uma licença light de banco e permitindo que outros players passassem também a entrar no mesmo mercado de cartão e de banking. É, e aí, falando ali de microempreendedor, né, a gente fala muito sobre nano, micro, que seria as pessoas que realmente têm um negócio muito pequeno, às vezes a pessoa está começando ali como pessoa física, ela ainda nem entrou no campo de pessoa física, eu acho que tem ali a questão do acesso ao crédito, e eu acho que o acesso ao crédito ainda está bem limitado, mesmo nas fintechs, né? Então a gente vê ali um crescimento de acesso a produtos financeiros, principalmente através do Pix, das pessoas conseguirem entrar ali no mundo digital do dinheiro, mas não necessariamente acesso ao crédito. Eu vejo poucas fintechs entrando no mercado de crédito, eu vejo algumas nascendo, mas eu sinto que a inclusão financeira para o mundo digital é algo extremamente essencial para todo brasileiro, mas o acesso ao crédito ainda continua sendo limitado porque, né, você conceder crédito significa que você vai ter ali o seu histórico, relacionamento com o banco, mesmo com o Open Finance, É, isso acaba ficando comprometido. E olha, eu vejo que, desculpa te interromper, não, não, sobre isso, obviamente já está muito mais facilitado, né? Quando a gente pensa 10 anos atrás, para você sim, ter um crédito facilitado, a gente tem um relacionamento de muitos anos com os bancos, né? Com as instituições sim, financeiras. Então, as fintechs, elas têm esse papel democratizando mesmo, mas ao mesmo tempo é um risco muito grande quando a sim, gente fala de ampliar a oferta de crédito. Tem que ter um preparo muito grande exato, e também saber lidar com esse mercado, né? E aí você sim, tocou num ponto-chave que eu sempre penso sobre as inovações, tanto Open Finance quanto inteligência artificial, toda a estrutura de machine sim, learning como um todo, é, contribuem mesmo com esse acesso, com a análise dos dados como forma de democratizar. Eu acho que esse é o principal ponto. Além de bancarizar pessoas desbancarizadas, porque é uma coisa que a gente já enxerga, né, do cenário atual, quem consegue ter uma conta hoje você consegue ter conta em mais de um banco de uma forma muito simples, mesmo você não tendo um salário para receber lá, uhum, enfim, então assim, é muito mais facilitado e ao mesmo tempo que quem também está chegando nessa empreitada tem possibilidades de evoluir sim, nesse mercado, considerando tecnologias como Open sim. Finance, blockchain e por aí vai, né? É. Eu acho muito interessante assim essa parte da digitalização do dinheiro através do Pix, principalmente, porque o Pix, assim, está acontecendo sim uma canibalização, principalmente né, no Pix, cartão de débito, está acontecendo a canibalização, mas existe ali uma fatia de pessoas que sequer transacionavam com cartão de débito, elas só transacionavam com dinheiro e passaram a transacionar com Pix. E a partir do momento que essa pessoa se permite ter uma conta digital totalmente gratuita, ela também consegue criar um histórico digital de transações, né? E aí, porque crédito, ela é concedida através do conhecimento do seu histórico de transações. Então, eu acho que o acesso ao crédito vai ser aumentado através da digitalização, mas ainda assim eu vejo assim um pouco do lado meio maligno da inteligência artificial, do Open Finance também, que é sobre a exclusão de pessoas que não têm esse histórico tão bom, né? Por X motivos, ela pode ter X motivos, mas o acesso ao crédito vai ser facilitado para as pessoas que têm ali um histórico bom
pessoas de alta renda ali que já têm acesso ao crédito hoje através dos seus bancos principais, mas com a Open Finance ela vai começar a ter acesso a crédito a diversos bancos, mas existe também um risco da gente estar excluindo pessoas menos privilegiadas por justamente elas não terem esse histórico tão bom, né? Perfeito, perfeito, concordo com você. A gente está encerrando aqui o nosso tempo, Érica. Queria muito te agradecer pela disponibilidade, acho que foi muito enriquecedor, tanto no sentido de compartilhar com a gente em relação à Samap, ao que você está construindo e também a sua carreira, que é realmente admirável, e você pôde contribuir com pessoas que buscam realmente essa informação do que eu devo fazer, para onde ir. Não é um bicho de sete cabeças entrar numa fintech. Existe a possibilidade, e como você colocou, né? Quando você começou, era um curso ou outro. Hoje em dia tem uma série de conteúdos gratuitos, tem mentores, tem apoio, tem instituições e de certa forma, um canal de conteúdos gratuitos também pelo YouTube, né? Que ajuda bastante. Isso, e lives já antigas, mas é só assistir as aulas gratuitas na internet que te Com ajudam, né? certeza. Sim, sim, com certeza. Queria agradecer também pela oportunidade. Obrigada. Minha primeira live no Instagram, Olha, olha só. olha só! Muito, muito É, bom. Tá vendo? Não precisou nem ficar nervosa, foi um bate-papo. foi um bate-papo muito legal, me fez refletir bastante. Eu gosto, assim, o mundo financeiro é um mundo que eu curto bastante. E aí, conversando com você, assim, me fez fazer muitas reflexões, né, sobre esse Legal. universo financeiro também. Refletir sobre Bank as a Service, eu achei muito interessante a pergunta também. E é isso. Eu acho Obrigada. que sobre conexões, assim, o Instagram eu não uso muito, como você pode ver. Mas me conectem pelo LinkedIn, Ótimo. erica.cerc, que eu acho que é o caminho, é o melhor caminho para se conectar comigo. Pelo Instagram, eu Excelente. vejo muito mensagem. Não, gente, a gente vai disponibilizar essa live no próprio YouTube e a gente coloca todos os endereços para se conectar com a Erika. Sigam, porque ela posta bastante conteúdo legal no LinkedIn também e é extremamente acessível. Então, muito obrigada a todos que assistiram e quem está assistindo depois. É sempre um prazer conversar sobre esses assuntos com vocês. Obrigada, Obrigada. Erika. Uma ótima Obrigada, noite. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.